Você já descobriu que sua própria família considera você um estorvo descartável? Eu descobri numa quinta-feira cinzenta de março, às 3 da tarde, quando o cheiro do café que havia preparado para receber minha nora ainda pairava no ar da minha sala de estar. O barulho do trânsito da Avenida Ibirapuera chegava abafado pelas janelas fechadas do meu apartamento no Brooklyn, criando uma trilha sonora urbana para a traição que estava prestes a testemunhar. Meu nome é Cecília Almeida Torres. Tenho 72 anos, cabelos brancos sempre bem penteados em um coque baixo que aprendi a fazer ainda mocinha, e mãos que tremem apenas quando quero que tremam. Para minha família, sou a vovó Cecília, aquela senhora de óculos de leitura pendurados no peito por uma correntinha dourada que passa os dias tricotando na poltrona da sala e esperando as visitas semanais do filho Marcelo e da nora Patrícia. Mas por trás dessa fachada cuidadosamente construída, existe uma mulher que jamais perdeu a astúcia para os negócios, que administra discretamente um patrimônio que nenhum deles sequer imagina existir, e que possui uma memória tão afiada quanto as agulhas de tricô que manipulo com destreza fingida. Naquela tarde específica, eu fingia concentração total no chale cor de creme que vinha tricotando há semanas. Um projeto deliberadamente longo para justificar minhas horas silenciosas na poltrona. Patrícia havia chegado pontualmente às 2h30, como sempre, trazendo seu perfume caro demais para o orçamento que eu sabia que ela tinha, e aquele sorriso estudado que nunca chegava aos olhos castanhos calculistas. "Oi, sogra! Como passou a semana?" A voz dela soava com aquela doçura artificial que eu havia aprendido a reconhecer como o prelúdio de alguma manipulação. Ela usava um conjunto social azul marinho que custara pelo menos R$2.000, dinheiro que, segundo minhas observações discretas, ela não possuía há meses. "Bem, querida, bem, só um pouco cansada. Ontem esqueci onde tinha guardado meus óculos de novo." Minha resposta foi cuidadosamente elaborada, cada palavra escolhida para reforçar a imagem de fragilidade crescente que vinha cultivando há meses. A verdade era que eu jamais esquecia onde guardava coisa alguma, mas pequenas confusões estratégicas serviam para baixar a guarda de quem me subestimava. Vi seus olhos brilharem com aquela satisfação sinistra que ela tentava disfarçar. Patrícia se acomodou no sofá de tecido bege, cruzando as pernas com elegância e ajustando a saia do conjunto que provavelmente seria penhorado dali a alguns meses, junto com o resto de suas pretensões. "Sogra, a senhora anda se esquecendo de muita coisa mesmo. Ontem o Marcelo comentou que a senhora não lembrava de ter conversado comigo na semana passada sobre os remédios. Mais uma mentira. Eu me lembrava perfeitamente de cada palavra daquela conversa, inclusive do momento em que ela insinuou que eu estava ficando confusa e talvez precisasse de ajuda para organizar as coisas. O que ela não sabia era que, durante toda essa conversa, meu celular antigo, um modelo simples que ela acreditava ser apenas um enfeite nostálgico, estava gravando cada sílaba pronunciada. "Ah, sim, os remédios." Deixei uma pausa calculada, removendo os óculos e limpando-os lentamente. Como faria uma pessoa genuinamente confusa, tentando recuperar uma memória fugaz? "Conversamos sobre os remédios?" "Conversamos, sogra. A senhora até me deu a chave do apartamento para eu verificar sua pressão durante a semana. Lembra?" Outra mentira. Jamais dera qualquer chave a ela, mas percebi que Patrícia estava testando os limites da minha suposta confusão mental, plantando memórias falsas para usar posteriormente como evidência de minha incapacidade. "Ah, claro. Desculpe, querida. Ando mesmo muito esquecida." Voltei a tricotar, deixando que o clique-claque das agulhas preenchesse o silêncio enquanto ela se preparava para o próximo movimento em seu jogo sórdido. Foi nesse momento que Marcelo chegou, usando a chave que eu realmente havia dado a ele anos atrás, quando ainda acreditava na lealdade familiar. Meu filho entrou com aquela expressão cansada que se tornara permanente em seu rosto rechonchudo, os ombros ligeiramente curvados sob o peso de uma vida que nunca conseguiu controlar completamente. "Oi, mãe. Como está?" Ele me beijou no topo da cabeça, um gesto carinhoso que ainda carregava algum afeto genuíno, tornando a traição que estava por vir ainda mais dolorosa. Marcelo sempre fora um homem fraco, facilmente influenciado, mas jamais imaginei
que sua covardia o levaria a conspirar contra a própria mãe. Estou bem, filho. Só um pouco confusa. Sua esposa estava me explicando sobre uns remédios. Isso mesmo, amor. Patrícia interrompeu, dirigindo-se ao marido com aquela voz de comando disfarçada de carinho que ela usava para manipulá-lo. Estava conversando com sua mãe sobre como ela anda esquecida. Ontem ela não lembrava nem do nosso telefonema. Marcelo assentiu gravemente, como se estivesse analisando sintomas de uma doença terminal. Mãe, a senhora tem andado mais distraída mesmo. Semana passada esqueceu o fogão ligado. Eu esqueci o fogão ligado? Minha voz saiu com a dose exata de preocupação confusa que a situação exigia. A verdade era que jamais, em 72 anos de vida, havia esquecido um fogão ligado. Mas se eles queriam construir uma narrativa de declínio mental, eu lhes daria material para trabalhar. Esqueceu, sim, e também deixou a torneira da cozinha pingando a noite toda. Encontramos poça d'água no chão, Patrícia acrescentou, sua mentira fluindo com a naturalidade de quem praticara o roteiro muitas vezes. Observei meu filho aceitar essas informações falsas sem questionar, sem sequer me perguntar se eu me lembrava diferentemente. A facilidade com que ele engolia as mentiras da esposa me revelou o quão profunda era sua cumplicidade na conspiração que se desenrolava diante dos meus olhos. Talvez seja a hora de pensarmos em algum tipo de supervisão, Marcelo sugeriu, evitando meu olhar. Nada dramático, apenas alguém para ajudar com as coisas do dia a dia. Supervisão. Repeti a palavra lentamente, como se estivesse processando seu significado. Na verdade, estava saboreando a ironia amarga de ser tratada como incapaz por pessoas que mal conseguiam manter suas próprias vidas em ordem. Que tipo de supervisão? Patrícia e Marcelo trocaram um olhar rápido, um daqueles momentos de comunicação silenciosa entre conspiradores que eles acreditavam passar despercebidos. Mas eu estava observando, sempre observando, catalogando cada gesto, cada expressão, cada hesitação que revelava a verdadeira natureza de suas intenções. Bem, sogra, existem pessoas especializadas em cuidar de pessoas da terceira idade que precisam de um pouquinho mais de atenção, Patrícia explicou, sua voz adocicada como mel envenenado. E também existem maneiras de organizar melhor as finanças, para que a senhora não precise se preocupar com essas coisas complicadas. Aí estava, a primeira menção direta ao verdadeiro objetivo deles: meu dinheiro. Aparentemente, eles haviam decidido que era hora de acelerar o cronograma de sua pequena operação de usurpação. Finanças? Deixei transparecer uma preocupação genuína, embora por motivos completamente diferentes dos que eles imaginavam. Mas eu consigo cuidar das minhas contas. Mãe, quando foi a última vez que a senhora conferiu seus extratos bancários? Ou organizou seus documentos importantes? Marcelo perguntou, assumindo o tom condescendente que reservava para conversas sobre assuntos que considerava acima da minha compreensão. A pergunta era irônica, além da conta. Na verdade, eu conferia meus extratos semanalmente, não apenas da conta corrente que eles conheciam, mas também das diversas aplicações, trusts e contas offshore que constituíam a maior parte de meu patrimônio real. Documentos importantes estavam meticulosamente organizados em um cofre bancário que nenhum deles sequer sabia existir. Não sei, semana passada, mês passado. Fingi incerteza, observando como eles interpretavam minha hesitação como mais uma evidência de declínio cognitivo. Viu só? Patrícia se virou para o marido com uma expressão de preocupação teatral. Está ficando perigoso deixar sua mãe gerenciar tudo sozinha. E se ela esquecer de pagar alguma conta importante? E se alguém se aproveitar dela? A hipocrisia da última frase quase me fez rir em voz alta. Patrícia estava expressando preocupação sobre alguém se aproveitar de mim enquanto orquestrava exatamente isso. A audácia era impressionante, de uma forma perversa. Talvez vocês tenham razão, concedi lentamente, como se a ideia estivesse gradualmente fazendo sentido para minha mente supostamente confusa. Mas o que vocês sugerem? Mais uma troca de olhares entre eles. O momento da verdade estava se aproximando, e eu podia sentir a tensão no ar como a eletricidade antes de uma tempestade. Bem, mãe,
Existem documentos que permitem que pessoas de confiança ajudem a gerenciar as finanças quando necessário, Marcelo explicou, ainda evitando contato visual direto. Uma procuração, por exemplo. Nada definitivo, apenas uma forma de garantir que tudo seja cuidado adequadamente. Procuração. A palavra ecoou em minha mente como um sino de alarme. Eles queriam que eu assinasse um documento lhes dando controle sobre meus bens e estavam usando minha suposta incapacidade mental como justificativa. Uma procuração, murmurei, fingindo ponderar a ideia. Isso significa que vocês cuidariam do meu dinheiro? Não exatamente do seu dinheiro, sogra. Patrícia se apressou a esclarecer, sua mentira fluindo suavemente. Apenas nos certificaríamos de que suas contas fossem pagas, que seus investimentos fossem protegidos, que ninguém se aproveitasse da senhora. A senhora continuaria sendo a dona de tudo, claro. Claro. Como se eu fosse tola o suficiente para acreditar que eles me dariam controle sobre qualquer coisa depois de conseguirem uma procuração geral. A ingenuidade que eles atribuíam à minha idade era tão ofensiva quanto suas intenções fraudulentas. E se eu não quiser? A pergunta saiu mais direta do que havia planejado, uma pequena quebra em minha fachada de confusão que imediatamente chamou a atenção de ambos. Mãe, por que não quereria? Marcelo perguntou, sua voz carregando uma nota de alarme. Estamos apenas tentando ajudar. É que eu sempre cuidei das minhas próprias coisas. Desde que seu pai morreu, sempre fui independente. Deixei um tremor sutil colorir minha voz, como se a perspectiva de perder a autonomia me assustasse genuinamente, o que, de certa forma, era verdade. Sogra, a senhora é independente, Patrícia assegurou, sua paciência claramente se esgotando diante de minha resistência inesperada. Ninguém está tentando tirar sua independência. Apenas queremos ter certeza de que a senhora está protegida. Protegida de quê? De minha própria competência mental? Da capacidade de tomar decisões sobre minha vida e meu dinheiro? A própria palavra soava obscena em seus lábios. Nesse momento, uma ideia surgiu em minha mente, uma forma de testar exatamente até onde eles estavam dispostos a ir. Se eu oferecesse resistência mais firme, o que fariam? Recuariam ou revelariam a verdadeira natureza de seus planos? Preciso pensar sobre isso, declarei, colocando meu tricô de lado e me levantando lentamente da poltrona. É uma decisão importante. Vocês me permitem alguns dias para considerar? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Patrícia e Marcelo claramente não esperavam resistência, e a perspectiva de um atraso em seus planos os deixou visivelmente desconfortáveis. Claro, mãe, mas não demore muito para decidir, Marcelo disse finalmente. Algumas dessas coisas são meio urgentes. Urgentes? Que urgência poderia haver em me despir de minha autonomia financeira, a menos que eles tivessem prazos próprios que precisavam cumprir? Que tipo de urgência? Perguntei, fingindo apenas curiosidade inocente. Patrícia se levantou abruptamente, sua compostura finalmente mostrando sinais de rachadura. Nada específico, sogra. Apenas, quanto mais cedo organizarmos tudo, melhor para todos. Melhor para todos ou melhor para eles? A distinção estava se tornando cada vez mais clara. Depois que eles partiram, permaneci sentada em minha poltrona por longos minutos, o silêncio do apartamento preenchido apenas pelo tic-tac do relógio de parede que pertencera à minha mãe. O mesmo relógio que marcara as horas de minha infância, de meu casamento, da criação de meu filho, e agora marcava os minutos de minha transformação em algo que minha família jamais imaginou que eu pudesse me tornar. Peguei meu celular antigo, aquele modelo simples que eles consideravam apenas um capricho nostálgico, e verifiquei a gravação. Cristalina, cada palavra preservada em qualidade digital. As mentiras sobre meus esquecimentos, as insinuações sobre minha incapacidade, a discussão aberta sobre procuração, tudo documentado com a precisão de uma câmara do tribunal. Sorri pela primeira vez naquele dia. Um sorriso que meus netos jamais haviam visto e que meu filho estava prestes a conhecer. Porque Patrícia e Marcelo haviam cometido um erro fundamental. Eles assumiram que idade significava estupidez, que aparência frágil equivalia a mente frágil, que uma mulher de 72 anos não poderia ser mais esperta que eles.
Como estavam enganados. Naquela noite, liguei para o Dr. Roberto Menezes, meu advogado há mais de 20 anos, e um dos poucos que conhecia a verdadeira extensão de meu patrimônio. Roberto havia sido sócio de meu falecido marido em alguns investimentos discretos, e após a morte dele, tornara-se meu consultor de confiança para assuntos que eu preferia manter longe dos olhos curiosos da família. Boa noite, dona Cecília. Como está? Bem, Roberto, bem. Mas preciso de seus serviços novamente. Tenho motivos para crer que minha família está planejando algo contra mim. Que tipo de algo? O tipo que envolve procurações fraudulentas e declarações de incapacidade mental. O silêncio do outro lado da linha me disse tudo o que precisava saber. Roberto havia visto esse tipo de situação antes. Sabia exatamente como famílias gananciosas operavam quando idosos inconvenientes se tornavam obstáculos para heranças antecipadas. Entendo. O que precisa que eu faça? Por enquanto, apenas se prepare. Tenho a sensação de que vou precisar de seus serviços muito em breve. Quando desliguei, senti algo que não experimentava há anos. A emoção da caça. Não era raiva exatamente, nem mesmo indignação. Era algo mais frio, mais calculado. Era a satisfação de finalmente ter um propósito digno de minhas habilidades há tanto tempo adormecidas. Patrícia e Marcelo queriam jogar um jogo comigo, um jogo onde eles assumiam que conheciam as regras e eu não, como estavam enganados. Eu havia inventado esse jogo décadas antes de eles sequer sonharem em jogá-lo. E agora, finalmente, era minha vez de mostrar como se joga para vencer. A partir daquela quinta-feira fatídica, minha vida adquiriu uma dimensão que jamais havia experimentado, a de uma detetive em minha própria casa, investigando minha própria família. Era uma sensação estranha e perturbadora descobrir que possuía uma aptidão natural para a espionagem doméstica, como se décadas de observação silenciosa finalmente tivessem encontrado seu propósito verdadeiro. Nos dias seguintes, implementei mudanças sutis em minha rotina, todas cuidadosamente calculadas para parecer sintomas de declínio mental progressivo. Comecei a esquecer onde havia guardado objetos importantes, mas sempre os colocava em lugares onde Patrícia ou Marcelo os encontrariam facilmente, reforçando sua narrativa sobre minha confusão crescente. Deixei contas organizadas de forma ligeiramente bagunçada sobre a mesa da cozinha, não o suficiente para causar problemas reais, mas o bastante para sugerir dificuldades de organização. O mais importante, porém, foi o aperfeiçoamento de meu sistema de gravação. Descobri que meu celular antigo, aquele Nokia resistente que usava há anos, tinha uma capacidade de gravação muito superior ao que eu inicialmente imaginara. Com a ajuda discreta de minha neta Sofia, que aos 16 anos possuía uma intuição tecnológica que eu fingia não compreender, aprendi a usar várias funções avançadas do aparelho. Vovó, por que a senhora quer saber como usar essa função de gravação? Sofia perguntou numa tarde de sábado, enquanto mexia nas configurações do meu telefone. Sua pergunta era genuína, sem malícia, apenas a curiosidade natural de uma adolescente. Ah, querida, ando tão esquecida que pensei em gravar lembretes para mim mesma. Respondi, mantendo o tom de velhinha confusa que havia aperfeiçoado. Às vezes, quando sua mãe me explica coisas importantes sobre remédios ou contas, esqueço tudo depois. Faz sentido, ela concordou, mostrando-me como ativar a gravação discretamente. Olha, vovó, é só apertar esse botão aqui 2 vezes rapidinho. O telefone vai gravar tudo o que for dito perto dele, mas a tela vai continuar normal. Ninguém vai saber que está gravando. Perfeito! Minha própria neta havia acabado de me dar a arma tecnológica de que precisava, sem sequer suspeitar para que seria usada. Durante a semana seguinte, coloquei essa nova habilidade à prova. Sempre que Patrícia ou Marcelo vinham me visitar, eu ativava discretamente a gravação e deixava o telefone em posições estratégicas, sobre a mesa de centro, dentro da minha bolsa de tricô ou simplesmente no meu colo, escondido entre as dobras do meu chale. A qualidade do áudio era surpreendentemente boa, captando não apenas palavras, mas também tons de voz, suspiros frustrados e aqueles momentos de silêncio reveladores que muitas vezes diziam mais que as próprias palavras.
O que descobri nessas gravações foi mais sórdido do que eu havia imaginado. Na terça-feira, Patrícia chegou sozinha, carregando uma pasta que alegou conter informações sobre cuidadores especializados. Durante nossa conversa, ela mencionou casualmente que havia pesquisado sobre procedimentos legais para situações delicadas envolvendo idosos. Situações delicadas? Perguntei, fingindo curiosidade inocente, enquanto meus dedos ativavam disfarçadamente a gravação. Bem, sogra, às vezes famílias precisam tomar decisões difíceis quando uma pessoa mais velha não está mais em condições de cuidar adequadamente de si mesma, ela explicou, sua voz assumindo aquele tom professoral que usava quando acreditava estar educando alguém menos inteligente. Existem procedimentos legais, respaldados por avaliações médicas, que permitem que parentes responsáveis assumam temporariamente certas responsabilidades. Que tipo de responsabilidades? Financeiras, principalmente. Garantir que contas sejam pagas, que investimentos sejam protegidos, que decisões importantes sejam tomadas por pessoas com maior clareza mental. Maior clareza mental. A frase ecoou em minha mente como uma bofetada. Patrícia estava me descrevendo como uma incapaz mental, usando termos que provavelmente havia decorado após consultar algum advogado sobre interdição de idosos. E isso requer avaliação médica? Perguntei, mantendo minha voz cuidadosamente modulada entre curiosidade e preocupação. Sim, mas é apenas uma formalidade. O Dr. Henrique, você se lembra dele do plano de saúde? Já me garantiu que pode fazer uma avaliação rápida e eficiente. Dr. Henrique. Eu conhecia esse médico há anos, um profissional competente, mas notoriamente influenciável quando se tratava de pacientes particulares de famílias abastadas. O fato de Patrícia já ter conversado com ele sobre minha avaliação revelava que seus planos estavam mais avançados do que eu imaginara. Quando seria essa avaliação? A pergunta saiu mais alerta do que pretendi, mas Patrícia estava tão concentrada em seu roteiro que não notou a mudança em meu tom. Semana que vem, se possível. O Dr. Henrique disse que quanto mais cedo começarmos a documentar sua condição atual, melhor para todos os envolvidos. Documentar minha condição. Eles não estavam apenas planejando me declarar incompetente. Estavam construindo um dossiê médico para respaldar essa declaração. A sofisticação de sua conspiração era simultaneamente impressionante e aterrorizante. Na quinta-feira, foi Marcelo quem apareceu, visivelmente nervoso e carregando uma expressão de culpa que ele tentava mascarar com falso otimismo. Mãe, trouxe uns papéis para a senhora dar uma olhada, ele disse, colocando uma pasta sobre a mesa de centro. Nada urgente, apenas algumas informações sobre opções que temos para organizar melhor as coisas. Abri a pasta com dedos propositalmente trêmulos, fingindo dificuldade para focar nos documentos. O que vi me gelou o sangue. Formulários pré-preenchidos para procuração geral irrevogável, documentos de interdição judicial parcial e até mesmo informações sobre residências especializadas para idosos com necessidades especiais de supervisão. Que tipo de organização, filho? Minha voz saiu fraca, mas não de fingimento. A realidade do que eles estavam planejando estava se cristalizando diante dos meus olhos. Mãe, sabemos que a senhora tem estado confusa ultimamente. Ontem mesmo esqueceu nossa conversa sobre o médico, e semana passada não lembrava onde tinha guardado seus documentos importantes. Mais mentiras. Jamais esquecera conversa alguma, nem perdera documentos. Eles estavam construindo uma narrativa de incapacidade baseada inteiramente em eventos fictícios. Mas eu me sinto bem, Marcelo. Não me lembro de estar confusa. É isso mesmo, mãe. Pessoas com esse tipo de condição raramente percebem que estão tendo dificuldades. É por isso que famílias responsáveis precisam intervir. Condição. Meu próprio filho estava se referindo à minha suposta demência como uma condição, usando terminologia médica que claramente havia aprendido com algum consultor legal especializado em casos de interdição. E se eu não quiser assinar esses papéis? A pergunta pareceu pegar Marcelo desprevenido. Ele havia claramente ensaiado a conversa, assumindo que eu aceitaria passivamente tudo que me fosse apresentado.
Mãe, por que não quereria? Estamos apenas tentando protegê-la. Proteger-me de quê? De tomar decisões que poderiam prejudicá-la. De pessoas que poderiam se aproveitar de sua vulnerabilidade atual. Vulnerabilidade atual. Como se minha idade fosse uma doença progressiva que me tornasse automaticamente incapaz de julgamento. A condescendência em sua voz era quase insuportável. Foi na sexta-feira que obtive a evidência mais condenatória. Patrícia e Marcelo vieram juntos, aparentemente para uma reunião familiar sobre meu futuro. Eu os recebi na sala, com meu telefone estrategicamente posicionado na mesa de centro, parcialmente escondido sob algumas revistas. A conversa começou com os usuais preliminares sobre minha saúde e bem-estar, mas rapidamente evoluiu para algo muito mais sinistro. Sogra, conversamos com o Dr. Henrique, Patrícia anunciou com falsa solenidade. Ele concorda que seria prudente fazer uma avaliação neurológica completa, apenas para ter certeza de que a senhora está recebendo todo o cuidado necessário. Que tipo de avaliação? Testes de memória, raciocínio, capacidade de tomar decisões. Marcelo explicou, evitando meu olhar como sempre fazia quando estava mentindo. Nada doloroso, apenas alguns exercícios mentais simples. E depois? Depois, dependendo dos resultados, poderemos discutir os próximos passos. Patrícia respondeu, sua voz assumindo aquele tom que usava quando acreditava estar sendo especialmente inteligente. Se o doutor confirmar que a senhora está tendo dificuldades cognitivas, o que parece provável, considerando os esquecimentos recentes, então poderemos implementar as medidas de proteção que discutimos. Medidas de proteção. Eles não conseguiam nem mesmo usar a palavra interdição diretamente, escondendo suas intenções por trás de eufemismos cuidadosamente escolhidos. E se eu me recusar a fazer a avaliação? Silêncio. Patrícia e Marcelo trocaram um daqueles olhares que eu havia aprendido a interpretar como comunicação conspiratória. Mãe, por que se recusaria? Marcelo perguntou finalmente. É apenas para seu próprio bem. Sogra, uma pessoa com capacidade mental plena não teria motivos para evitar uma avaliação médica simples, Patrícia acrescentou, e percebi a armadilha em suas palavras. Eles estavam me colocando numa situação onde qualquer resistência seria interpretada como evidência de incompetência mental. Entendo, murmurei, fingindo ponderar a lógica perversa de seu argumento. Quando seria essa avaliação? Segunda-feira. Patrícia respondeu rapidamente, revelando que já havia agendado tudo sem minha permissão. Dr. Henrique pode vir aqui mesmo, para que a senhora se sinta mais confortável. Mais confortável. Como se o local fizesse diferença quando se está sendo avaliado por um médico que já foi instruído sobre qual diagnóstico produzir. Foi então que decidi apertar o teste um pouco mais. E se os resultados mostrarem que não tenho nenhum problema mental? Outra troca de olhares. Essa pergunta claramente não estava no roteiro que haviam preparado. Bem, nesse caso ficaríamos todos aliviados, Marcelo disse, mas sua voz carecia de convicção. Mas, sogra, considerando os sinais que temos observado, que sinais específicos? Patrícia assumiu o controle da conversa, claramente mais preparada para esse tipo de confronto. Esquecimentos frequentes, confusão sobre datas e eventos, dificuldade para organizar documentos, episódios de desorientação. Cada item da lista era uma mentira meticulosamente construída. Eles haviam criado um histórico médico fictício para justificar a avaliação e o diagnóstico que pretendiam obter. Eu não me lembro desses episódios, respondi, deixando uma nota de confusão genuína colorir minha voz. É exatamente isso, sogra, Patrícia disse, sua satisfação quase palpável. A senhora não se lembra porque são sintomas da própria condição. É um ciclo. A confusão mental impede que a pessoa perceba sua própria confusão. A elegância perversa de sua lógica era impressionante. Eles haviam criado um argumento circular onde qualquer negativa de minha parte seria automaticamente interpretada como confirmação de minha incapacidade. Após sua partida, permaneci sentada na sala por quase 1 hora, processando a magnitude do que havia descoberto. Não se tratava de uma tentativa improvisada de exploração familiar.
Era uma operação sofisticada, com cronogramas, consultorias médicas e documentação legal. Eles haviam transformado minha suposta senilidade em um projeto empresarial. Naquela noite, liguei novamente para Roberto. Roberto, preciso de uma segunda opinião médica, independente e sigilosa. Que tipo de segunda opinião? Neurológica. Preciso de uma avaliação completa de minhas faculdades mentais, conduzida por alguém que nunca ouviu falar de minha família. Posso arranjar isso. Dr. Fernando Castelo, neurologista do Hospital Albert Einstein. Extremamente respeitado, eticamente irrepreensível. Quando precisa? Antes de segunda-feira. Roberto fez uma pausa. Isso é urgente. Posso perguntar por quê? Porque na segunda-feira vou ser avaliada por um médico que já foi instruído sobre qual diagnóstico produzir. Preciso de munição para me defender. Entendo. Vou ligar para Fernando ainda hoje. O fim de semana passou numa velocidade surreal. No sábado, Dr. Fernando Castelo veio discretamente ao meu apartamento, apresentando-se como um consultor médico, caso algum vizinho perguntasse. A avaliação durou 3 horas e foi mais rigorosa que qualquer exame que eu já havia feito. Testes de memória, raciocínio lógico, capacidade de concentração, orientação temporal e espacial. Doutor, Castelo me submeteu a uma bateria completa de exames neurológicos, desde os mais básicos até alguns que exigiam resolução de problemas complexos. Dona Cecília, ele disse ao final, revisando suas anotações, se me permite a franqueza, sua capacidade mental está não apenas intacta, mas consideravelmente acima da média para qualquer faixa etária. Seus resultados seriam impressionantes mesmo para alguém 30 anos mais jovem. Pode documentar isso oficialmente? Claro. E posso também incluir observações sobre sua lucidez, capacidade de julgamento e autonomia para tomar decisões. Porque sinto que vai precisar disso. Sorri. O primeiro sorriso genuíno que havia esboçado em dias. Porque segunda-feira vai ser um dia muito interessante. No domingo, implementei a fase final de meus preparativos. Organizei todas as gravações que havia coletado, transferindo-as para um dispositivo de armazenamento que Roberto havia me fornecido. Compilei cópias de todos os documentos que Marcelo e Patrícia haviam me mostrado, fotografando cada página com uma qualidade que permitiria a análise legal posterior. Mais importante, preparei um pequeno teatro para segunda-feira. Se eles queriam uma senhora confusa e manipulável, eu lhes daria exatamente isso, até o momento em que fosse hora de revelar quem eu realmente era. Na manhã de segunda-feira, acordei com uma sensação que não experimentava há décadas. A emoção da batalha iminente. Vesti minha roupa mais conservadora, um conjunto cinza que me fazia parecer especialmente frágil, e arrumei o cabelo em um coque ainda mais apertado que o usual. Cada detalhe de minha aparência foi calculado para reforçar a imagem de vulnerabilidade senil. Às 10 horas, Dr. Henrique chegou acompanhado de Patrícia e Marcelo. Era um homem na casa dos 50, com aquela confiança excessiva que alguns médicos desenvolvem quando lidam principalmente com pacientes de famílias ricas. Seus cumprimentos foram educados, mas condescendentes, o tom de voz ligeiramente elevado que pessoas usam quando falam com crianças pequenas ou idosos que consideram deficientes. Dona Cecília, que prazer conhecê-la pessoalmente, ele disse, apertando minha mão com aquela firmeza estudada que deveria transmitir competência profissional. Sua família me contou sobre algumas preocupações, e vim aqui hoje para conversarmos um pouco. Que tipo de preocupações, doutor? Modulei minha voz para soar ligeiramente confusa, mas não dramaticamente. Bem, pequenos esquecimentos, alguns momentos de desorientação, coisas perfeitamente normais para pessoas da sua idade, mas que merecem atenção médica adequada. Pessoas da minha idade. Como se minha data de nascimento fosse automaticamente um diagnóstico médico. Vou fazer algumas perguntas simples, apenas para avaliar como estão suas funções cognitivas. Ele continuou, abrindo uma pasta que continha formulários pré-impressos. Pode me dizer que dia é hoje? Segunda-feira, respondi imediatamente. E a data completa? Hesitei propositalmente. 17. Não. 18 de março? Quase isso. 19 de março, ele corrigiu, fazendo uma anotação.
A correção foi feita com aquela satisfação sutil que confirmava suas expectativas sobre minha confusão. As perguntas continuaram por 40 minutos. Algumas eu respondi corretamente, outras deliberadamente errei por pequenas margens. O padrão que criei sugeria deterioração cognitiva leve, mas progressiva. Exatamente o tipo de condição que justificaria supervisão familiar sem ser tão severa a ponto de despertar suspeitas sobre a legitimidade do diagnóstico. Dr. Henrique também fez perguntas sobre minha capacidade de gerenciar finanças, tomar decisões importantes e viver independentemente. Minhas respostas foram cuidadosamente calibradas para sugerir crescente dificuldade com tarefas complexas, sempre dentro dos parâmetros que Patrícia e Marcelo haviam estabelecido em suas narrativas mentirosas. Dona Cecília, quando foi a última vez que conferiu seus extratos bancários? Ele perguntou, sua caneta já posicionada para registrar uma resposta que confirmasse incapacidade financeira. Extratos bancários. Repeti lentamente, como se estivesse processando um conceito complexo. Meu filho sempre me ajuda com essas coisas. São muito complicadas para mim. E sobre decisões importantes, como cuidados médicos ou mudanças em sua situação de moradia? Confio na minha família para me orientar, respondi, cada palavra escolhida para reforçar a imagem de dependência que eles queriam documentar. Eles sabem o que é melhor para mim. Ao final da avaliação, doutor, Henrique conversou brevemente com Patrícia e Marcelo em minha presença, como se eu fosse um objeto sendo avaliado para compra. Os sinais são consistentes com declínio cognitivo leve a moderado, ele declarou, sua voz assumindo aquele tom professoral que médicos usam quando querem impressionar familiares. Nada dramático, mas suficiente para justificar supervisão familiar em questões financeiras e decisões importantes. Isso significa que ela precisa de curatela? Patrícia perguntou, finalmente usando o termo legal correto. Uma curatela parcial seria apropriada, sim, focada principalmente em questões financeiras e decisões médicas importantes. Posso preparar a documentação necessária. Documentação necessária. Eles nem tentavam disfarçar que o diagnóstico havia sido encomendado, não descoberto. Após a saída de Dr. Henrique, Patrícia e Marcelo permaneceram para discutir os próximos passos. A atmosfera havia mudado. Eles não precisavam mais fingir preocupação genuína com meu bem-estar. Agora, tinham respaldo médico para seus planos. Mãe, o doutor confirmou o que já suspeitávamos, Marcelo disse, sua voz carregando uma nota de alívio que revelava o quanto ele havia temido que o diagnóstico não saísse como planejado. Vamos precisar organizar algumas coisas para garantir que a senhora seja adequadamente cuidada. Que tipo de coisas? Procuração para questões financeiras, em primeiro lugar. Patrícia respondeu rapidamente. E talvez seja a hora de considerarmos uma mudança para um ambiente mais supervisionado. Ambiente supervisionado. Eles estavam falando sobre me internar em uma instituição, provavelmente após me despojarem de todos os bens. Não quero sair do meu apartamento. Protestei, permitindo que um tremor real de emoção colorisse minha voz. Sogra, ninguém está falando sobre sair imediatamente, Patrícia assegurou, mas seus olhos brilhavam com a satisfação de quem vê uma meta se aproximando. Primeiro vamos organizar a documentação legal, depois veremos quais opções temos. Naquela noite, depois que eles partiram com promessas de voltar amanhã para cuidar da papelada, liguei para Roberto. Roberto, eles morderam a isca completamente. Tenho gravações de tudo, incluindo a farsa médica. Quando pode vir aqui? Amanhã de manhã cedo. E Dona Cecília? Sim? Prepare-se para a guerra, porque é isso que vai ser. Sorri no escuro do meu apartamento, acariciando meu telefone onde estavam armazenadas horas de evidências incriminatórias. Guerra, ele havia dito. Se eles queriam guerra, descobririam que haviam escolhido o adversário errado. Patrícia e Marcelo achavam que estavam lidando com uma velhinha confusa e indefesa. Amanhã descobririam que haviam subestimado não apenas minha inteligência, mas também minha capacidade de destruir completamente a vida de pessoas que ousassem me trair. A Cecília pacata do tricô estava morta. O que nascera em seu lugar era algo muito mais perigoso.
A transformação final de minha personalidade aconteceu durante aquela madrugada de segunda para terça-feira, enquanto eu permanecia acordada revisando cada gravação, cada documento, cada detalhe da conspiração que minha família havia orquestrado contra mim. Não era mais raiva que sentia. Raiva é um sentimento quente, impulsivo, que nubla o julgamento. O que crescia dentro de mim era algo muito mais letal. Frieza absoluta, clareza cristalina e uma sede de justiça que beirava o científico. Às 7 da manhã, Roberto chegou ao meu apartamento carregando 2 pastas e uma expressão grave que confirmava a seriedade da situação. Conhecia Roberto há mais de 20 anos, desde os primeiros investimentos que fizera com meu falecido marido, e jamais o havia visto tão solene. Dona Cecília, revisei toda a documentação que me enviou por e-mail durante a madrugada, ele disse, acomodando-se na poltrona onde tantas vezes Patrícia havia se sentado para tecer suas mentiras. O que sua família está tentando fazer constitui múltiplos crimes: fraude, falsificação de documento médico, tentativa de apropriação indébita e potencialmente cárcere privado se conseguirem a internação forçada. E nossa posição legal? Sólida como uma rocha. As gravações são admissíveis como prova, especialmente considerando que foram feitas em sua própria residência. A avaliação do Dr. Castelo anula completamente o laudo fraudulento. E o mais importante, sua situação financeira real, que eles desconhecem, nos dá uma vantagem devastadora. Roberto abriu a primeira pasta, revelando documentos que eu não via há anos. Extratos de contas offshore, certificados de trusts, relatórios de investimentos em paraísos fiscais. Números que somavam uma fortuna que Patrícia e Marcelo jamais sonharam que eu possuísse. 4,2 milhões em ativos líquidos, ele leu de um relatório. 2,8 milhões em propriedades internacionais. 1,6 milhões em trusts irrevogáveis, sem contar os investimentos em commodities e o apartamento onde vive, que sozinho vale aproximadamente 800 mil. 9,4 milhões de reais. Uma fortuna construída discretamente ao longo de décadas, escondida em veículos financeiros que meu filho e minha nora nem sabiam que existiam. Todo esse dinheiro, protegido por estruturas legais que tornavam qualquer tentativa de apropriação não apenas difícil, mas impossível. Eles realmente acreditam que vão se apossar de tudo isso? Perguntei, quase divertida com a audácia de seus planos. Acreditam. E o pior é que, se você fosse realmente a senhora confusa que eles pensam, provavelmente conseguiriam. Conheço casos onde famílias inteiras foram destruídas por esquemas similares. Isso me trouxe de volta à realidade. Não se tratava apenas de minha situação pessoal. Era sobre um problema sistêmico, uma forma organizada de exploração que vitimizava idosos vulneráveis em todo o país. A diferença era que eu tinha recursos para me defender. A maioria não tinha. Roberto, quero que prepare 2 estratégias paralelas. A primeira é defensiva. Documentação completa para proteger meus bens e provar minha capacidade mental. A segunda é ofensiva. Quero que eles enfrentem todas as consequências legais possíveis. Ofensiva como? Quero processos criminais. Quero que percam tudo que têm. Quero que sirvam de exemplo para outras famílias que considerem fazer o mesmo. Roberto me olhou com uma expressão que mesclava admiração e preocupação. Dona Cecília, isso pode destruir completamente a vida deles. Tem certeza? Roberto, eles planejavam me drogar, me declarar legalmente incompetente, me roubar e me trancar em uma instituição para passar o resto dos meus dias como uma vegetal. Pergunta errada. A pergunta certa é: por que eu deveria ter misericórdia? Ele assentiu lentamente, compreendendo que a mulher gentil que conhecera havia se transformado em algo implacável. Entendo. Quando quer que implementemos o plano? Hoje à tarde. Eles vão voltar para me fazer assinar a procuração fraudulenta. Será o momento perfeito. Durante a manhã, transformei meu apartamento em um teatro meticulosamente preparado. Cada detalhe foi calculado para maximizar o impacto dramático do confronto que estava por vir. Escondi câmeras de segurança pequenas,
Outro presente de Sofia que eu havia solicitado sob pretexto de me sentir mais segura. Em posições estratégicas. Organizei todos os documentos reais em uma pasta que ficaria fora de vista até o momento crucial. Preparei cópias das gravações mais incriminatórias em múltiplos devices. Mais importante, pratiquei minha performance final. A transição da Cecília confusa para a Cecília verdadeira precisava ser devastadoramente eficaz. Não apenas convincente, mas psicologicamente destruidora para quem havia apostado tudo na minha fragilidade. Às 2 da tarde, como prometido, Patrícia e Marcelo chegaram acompanhados de um homem que se apresentou como Dr. Milton Carvalho, advogado especializado em direito de família e questões geriátricas. Era um homem na casa dos 40, com aquela confiança agressiva que alguns profissionais desenvolvem quando se especializam em explorar vulnerabilidades legais. Dona Cecília, que prazer conhecê-la, ele disse, sua voz assumindo automaticamente o tom condescendente que eu havia aprendido a reconhecer como padrão para interações com idosos. Vim hoje para ajudá-la a resolver algumas questões importantes sobre seu futuro. Que tipo de questões? Perguntei, modulando minha voz para o nível exato de confusão que havia aperfeiçoado. Bem, como o Dr. Henrique confirmou ontem, existem algumas dificuldades cognitivas que precisam ser endereçadas através de medidas legais apropriadas. Nada dramático, apenas algumas salvaguardas para protegê-la. Salvaguardas. A terminologia jurídica eufemística continuava a fluir como mel envenenado. Trouxe alguns documentos que simplificarão muito as coisas, ele continuou, abrindo uma pasta de couro que parecia cara demais para o escritório modesto que eu havia investigado online na noite anterior. Procurações que permitirão que sua família cuide de questões financeiras e médicas quando necessário. Procurações. Plural. Eles não estavam se contentando com controle parcial. Queriam autoridade total sobre cada aspecto da minha vida. Doutor. Carvalho espalhou os documentos sobre a mesa de centro, cada página marcada com fitas adesivas amarelas, indicando onde eu deveria assinar. A eficiência da operação revelava que eles haviam feito isso antes, provavelmente com outros idosos inconvenientes. São muitos papéis, observei, fingindo estar sobrecarregada pela quantidade de documentação. São, mas cada um tem uma função específica. Patrícia explicou, assumindo aquele tom maternal que usava quando queria parecer protetora. Este aqui cuida das suas contas bancárias. Este das decisões médicas. Este permite que Marcelo e eu vendamos propriedades se necessário para cobrir seus cuidados. Vender propriedades. Eles planejavam liquidar tudo o que eu possuía, começando provavelmente pelo apartamento onde vivíamos, todos essa farsa. E se eu mudar de ideia depois? A pergunta saiu mais alerta do que pretendia, mas Dr. Carvalho estava tão focado em sua apresentação que não notou. Dona Cecília, estas procurações são irrevogáveis, precisamente para protegê-la de momentos de confusão onde poderia tomar decisões prejudiciais, ele explicou, sua mentira fluindo com facilidade profissional. Uma vez assinadas, garantem que pessoas competentes estarão sempre cuidando de seus interesses. Irrevogáveis. Eles queriam que eu assinasse minha própria sentença de morte civil, eliminando qualquer possibilidade de recuperar o controle sobre minha vida. Preciso ler tudo antes de assinar, declarei, estendendo a mão para os documentos. Claro, mas são muito técnicos, Dr. Carvalho disse rapidamente, mantendo os papéis fora do meu alcance. Posso resumir os pontos principais, se preferir. Não, quero ler pessoalmente. Insisti com mais firmeza, testando até onde eles iriam para me impedir de examinar os documentos que pretendiam me obrigar a assinar. Patrícia interveio com aquela falsa paciência que reservava para momentos de contrariedade. Sogra, são 20 páginas de linguagem jurídica complicada. Vai ser muito cansativo para a senhora. Muito cansativo. Como se minha idade me tornasse automaticamente incapaz de ler e compreender documentos legais. Mesmo assim, quero tentar. Estendi a mão novamente, desta vez com uma determinação que claramente os incomodou. Dr. Carvalho me entregou relutantemente o primeiro documento, observando atentamente enquanto eu o folheava. O que li confirmou meus piores receios. Não se tratava de uma procuração limitada para emergências.
mas de uma transferência completa de autoridade legal. Uma vez assinado, eu me tornaria legalmente uma incapaz, dependente da boa vontade de pessoas que haviam demonstrado não possuir nenhuma. Este documento diz que transfiro todos os direitos sobre minhas propriedades e investimentos. Observei, fingindo estar apenas confusa em vez de horrorizada. É uma linguagem padrão para garantir proteção abrangente, Dr. Carvalho explicou rapidamente. Não significa que sua família fará algo sem consultá-la primeiro. Mentira. O documento especificamente eliminava qualquer necessidade de meu consentimento para transações futuras. E este aqui sobre cuidados médicos? Permite que sua família tome decisões de saúde se os médicos determinarem que a senhora não está em condições de decidir por si mesma, Marcelo explicou, finalmente participando da conversa, com uma voz que tentava soar carinhosa, mas apenas conseguia ser condescendente. Decisões de saúde, incluindo potencialmente medicações forçadas, internações involuntárias e qualquer outro tratamento que eles considerassem necessário para manter-me controlada. Enquanto folheava os documentos, ativei discretamente a gravação no meu celular. Cada palavra que estava sendo dita estava sendo preservada para uso posterior em tribunais. Tem certeza de que isso é necessário? Perguntei, permitindo que uma nota de hesitação genuína colorisse minha voz. Mãe, ontem mesmo a senhora estava confusa sobre que dia era, Marcelo disse, usando minha performance cuidadosamente calibrada contra mim. E semana passada esqueceu completamente nossa conversa sobre os remédios. A senhora tem estado cada vez mais desorientada, Patrícia acrescentou. Semana passada não lembrava nem do nome do Dr. Henrique, mesmo ele sendo seu médico há anos. Outra mentira. Dr. Henrique jamais havia sido meu médico. Era a primeira vez que o via na vida. Talvez vocês tenham razão, concedi lentamente, como se estivesse finalmente aceitando a inevitabilidade de minha própria incapacidade. Vocês conhecem melhor minha condição do que eu mesma. Vi a satisfação brilhar nos olhos de todos os três. Finalmente, a resistência estava quebrando. A velha confusa estava aceitando seu destino. Excelente, Dr. Carvalho disse, produzindo uma caneta cara da pasta. Vamos começar com a procuração financeira. Depois passamos para as questões médicas. Antes de assinar, disse, colocando a caneta de lado, gostaria de fazer algumas perguntas sobre minha situação financeira atual, para entender melhor o que estou transferindo. A mudança de atmosfera foi imediata. Os três se entreolharam com aquela comunicação silenciosa que eu havia aprendido a interpretar como alarme conspiratório. Que tipo de perguntas, mãe? Bem, gostaria de saber exatamente quais são meus bens. Contas bancárias, investimentos, propriedades, para ter certeza de que tudo será adequadamente protegido. Doutor Carvalho assumiu o controle da situação com a habilidade de quem havia enfrentado resistência similar antes. Dona Cecília, essas informações estão todas documentadas nos autos que sua família preparou. Não precisa se preocupar com detalhes técnicos. Mas eu gostaria de saber. É meu dinheiro, afinal. Claro que é. Patrícia respondeu rapidamente. A senhora tem sua conta corrente no Banco do Brasil, a poupança e os 2 apartamentos que aluga no centro. Marcelo pode recitar os valores exatos, se quiser. 2 apartamentos. Eles acreditavam que meu patrimônio consistia numa conta corrente, uma poupança e 2 imóveis de aluguel. Se soubessem que isso representava menos de 10% dos meus bens reais, talvez tivessem planejado uma abordagem diferente. E quanto isso soma, aproximadamente? Marcelo consultou uma pasta que trouxera. Cerca de R$800 mil, mãe. Uma quantia considerável que precisa de gestão cuidadosa. R$800 mil. Quase 10 milhões a menos do que eu realmente possuía. A ignorância dele sobre minha verdadeira situação financeira estava prestes a se tornar sua queda. É muito dinheiro mesmo, concordei, fingindo estar impressionada com o valor que eles consideravam minha fortuna completa. Talvez vocês tenham razão sobre precisar de ajuda para gerenciar tudo isso. Exatamente, Dr. Carvalho disse, claramente aliviado por termos superado o momento de resistência. Agora, se pudermos proceder com as assinaturas... Foi então que tomei a decisão de acelerar o cronograma.
Eles estavam tão confiantes, tão seguros de sua vitória, que seria cruel prolongar a charada mais do que necessário. Antes de assinar, disse, levantando-me lentamente da poltrona, gostaria que vocês ouvissem algo. Peguei meu celular da mesa e abri o arquivo de áudio que havia preparado especificamente para este momento. Era uma compilação editada das conversas mais incriminatórias dos últimos dias, começando com Patrícia discutindo como eu estava ficando louca e terminando com a combinação do diagnóstico fraudulento. O primeiro trecho foi da conversa de terça-feira. Aquela velha não vai viver para sempre e está na hora de darmos um jeito na herança antes que ela faça alguma besteira. A voz de Patrícia ecoou pela sala com clareza cristalina. Vi seu rosto empalidecer instantaneamente. Onde você conseguiu isso? Ela gaguejou. Continua, respondi calmamente, aumentando o volume. O segundo trecho foi de Marcelo concordando com o plano. Minha mãe sempre foi teimosa. Se não fizermos nada agora, ela pode viver mais 10 anos e gastar tudo em besteiras. Meu filho se levantou abruptamente, tentando pegar meu telefone. Mãe, onde você arranjou essas gravações? Senta, disse, minha voz assumindo um tom que nenhum deles jamais havia ouvido. E escutem o resto. O terceiro trecho foi da conversa com o Dr. Henrique, onde ele confirmava que prepararia o diagnóstico que eles queriam. Os sinais que vocês descreveram são suficientes para justificar supervisão familiar. Posso preparar a documentação necessária. Dr. Carvalho estava agora visivelmente nervoso, percebendo que sua participação em um esquema fraudulento estava sendo documentada. Quando o áudio terminou, o silêncio na sala era ensurdecedor. Os três estavam imóveis, processando o fato de que todos os seus planos haviam sido gravados e documentados. Agora, disse, minha voz completamente transformada, gostaria que vocês conhecessem a verdadeira Cecília Almeida Torres. Caminhei até minha escrivaninha e peguei a pasta que Roberto havia preparado. Quando me virei para eles, minha postura havia mudado completamente. Não havia mais tremor nas mãos, confusão na voz ou fragilidade no movimento. Era como se tivesse tirado uma máscara que usara por meses. Dr. Carvalho, imagino que esteja familiarizado com procurações irrevogáveis e transferências de patrimônio, disse abrindo a pasta. Então apreciará a ironia do que estou prestes a mostrar. Espalhei os documentos sobre a mesa. Extratos bancários, certificados de investimentos, relatórios de trusts offshore. Números que somavam uma fortuna que nenhum deles havia imaginado. 9,4 milhões de reais, anunciei calmamente. Essa é minha situação financeira real. Os 800 mil que vocês conhecem são apenas dinheiro para gastos do dia a dia. Patrícia estava olhando para os documentos como se fossem escritos em hieróglifos. Isso não pode ser real. É muito real e está protegido por estruturas legais que tornam qualquer tentativa de apropriação não apenas impossível, mas criminosa. Marcelo havia se sentado pesadamente, a realidade da situação começando a penetrar em sua mente. Mãe, por que nunca nos contou sobre isso? Porque a intuição materna me dizia que se soubessem da extensão real da minha fortuna, vocês teriam tentado algo ainda mais elaborado para se apoderarem dela. Isso não está acontecendo, Patrícia murmurou, negando a realidade que se desenrolava diante dela. Você está mentindo. Esses documentos são falsos. Dr. Carvalho pode autenticar a documentação, se quiser, ofereci. Ou podemos aguardar a chegada do meu advogado, que deve estar subindo neste exato momento. Como se fosse uma deixa teatral, a campainha tocou. Roberto havia chegado pontualmente, como combinamos. Ah, sorri. Parece que chegou. A entrada de Roberto no apartamento marcou o início do que só posso descrever como o colapso completo da realidade que Patrícia, Marcelo e Dr. Carvalho haviam construído para si mesmos. Quando abri a porta, Roberto não estava sozinho. Ele trouxera consigo o doutor. Fernando Castelo, o neurologista que havia conduzido minha avaliação independente, e uma mulher que se apresentou como doutora Marina Silva, promotora especializada em crimes contra idosos. Boa tarde, dona Cecília, Roberto disse formalmente, sua voz carregando o peso da autoridade legal.
Peço desculpas pela demora, mas precisávamos aguardar a documentação oficial chegar do Ministério Público. A menção ao Ministério Público fez Dr. Carvalho empalidecer visivelmente. Ele claramente compreendeu, antes dos outros, que não se tratava mais de uma questão civil familiar, mas de uma investigação criminal em andamento. Quem são essas pessoas? Patrícia perguntou, sua voz saindo mais aguda do que o normal, traindo o pânico que começava a tomar conta dela. Permitam-me as apresentações adequadas, respondi, assumindo o controle total da situação. Dr. Roberto Menezes, meu advogado há mais de 20 anos e administrador de meus bens. Dr. Fernando Castelo, neurologista do Hospital Albert Einstein, que me submeteu a uma avaliação neurológica completa no sábado passado, e doutora Marina Silva, promotora de justiça especializada em crimes contra a pessoa idosa. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de papéis sendo organizados enquanto Roberto abria sua pasta executiva. Cada movimento era deliberado, cada gesto calculado para maximizar o impacto psicológico sobre os 3 conspiradores que agora se encontravam encurralados em minha sala de estar. Dr. Carvalho? Roberto dirigiu-se ao advogado com a cortesia gelada que reservava para colegas que haviam cruzado linhas éticas. Imagino que esteja aqui para conduzir a assinatura de procurações irrevogáveis, baseadas em alegações de incapacidade mental de minha cliente. Bem, sim, mas... Doutor. Carvalho gaguejou, claramente tentando formular uma defesa que soasse minimamente convincente. Excelente, porque temos algumas questões a discutir sobre a legitimidade dessa documentação. Roberto retirou de sua pasta uma cópia do laudo de Dr. Henrique. Este documento, assinado ontem, alega que Dona Cecília apresenta declínio cognitivo moderado com necessidade de supervisão familiar para questões financeiras e médicas. Isso está correto. Marcelo interveio, tentando recuperar algum controle sobre a situação. O Dr. Henrique é um profissional respeitado e suas conclusões foram baseadas em observações cuidadosas. Observações cuidadosas, Dr. Castelo repetiu, sua voz carregada de ironia profissional. Interessante, porque no sábado passado, a pedido de Dona Cecília, conduzi uma avaliação neurológica completa que durou 3 horas e incluiu todos os testes padrão para declínio cognitivo. Ele abriu sua própria pasta, revelando um relatório muito mais espesso que o de Dr. Henrique. Minha conclusão é que Dona Cecília não apenas não apresenta sinais de declínio cognitivo, como possui capacidades mentais significativamente acima da média para qualquer faixa etária. Isso é impossível, Patrícia protestou, sua voz assumindo aquele tom histérico que ela usava quando suas manipulações eram desafiadas. Ela tem estado confusa, esquecida, desorientada. Ah, sim, sobre isso. Sorri, pegando novamente meu celular. Gostaria de compartilhar mais algumas gravações interessantes com nossos convidados. Selecionei uma gravação específica da semana anterior, onde Patrícia explicava para Marcelo como estavam construindo um histórico de sintomas. Precisa documentar cada esquecimento, cada momento de confusão. Quanto mais episódios tivermos registrados, mais fácil será convencer o médico de que ela realmente está perdendo a cabeça. A voz de Patrícia ecoou pela sala. Cada palavra, uma confissão de conspiração fraudulenta. Vi Dr. Carvalho fechar os olhos, provavelmente calculando quantos anos de prisão sua participação no esquema poderia resultar. Interessante abordagem para documentar sintomas médicos, comentou Dr. Castelo secamente. Fabricá-los antecipadamente. Isso não é o que parece, Marcelo tentou, mas sua voz carecia de qualquer convicção. Estávamos apenas preocupados. Preocupados com o quê, especificamente? Doutora Marina falou pela primeira vez, sua voz cortante como uma lâmina. Com o bem-estar de sua mãe? Ou com o acesso antecipado à herança dela. A promotora abriu sua própria documentação e pude ver formulários oficiais com o timbre do Ministério Público. A investigação havia se tornado formalmente criminal. Senhor Marcelo Torres, ela continuou,
O senhor está ciente de que tentativa de apropriação de bens de pessoa idosa através de falsificação de documentos médicos constitui crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, com agravante do Estatuto do Idoso? Marcelo engoliu em seco, finalmente compreendendo que não se tratava mais de uma questão familiar que poderia ser resolvida com desculpas e promessas. E senhora Patrícia Silva Torres, doutora. Marina virou-se para minha nora. Está ciente de que coação de pessoa idosa para a obtenção de vantagem econômica constitui crime com pena de 2 a 5 anos de reclusão? Patrícia tentou uma última cartada desesperada. Isso é ridículo! Somos família! Estávamos apenas tentando protegê-la. Proteger de quê? Perguntei, minha voz assumindo um tom que ela jamais havia ouvido. De minha própria competência mental? Da minha capacidade de gerenciar meus próprios bens? Levantei-me e caminhei até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. Pessoas comuns vivendo vidas normais, sem conspirar contra suas próprias famílias. Sabem o que mais me incomoda nessa situação toda? Perguntei, voltando-me para eles. Não é a ganância. Ganância eu compreendo. É um impulso humano básico. Não é nem mesmo a frieza calculista do plano. Frieza também é compreensível quando se trata de grandes quantias de dinheiro. Fiz uma pausa, deixando o silêncio se estender. O que me incomoda é a completa falta de respeito pela minha humanidade. Vocês me trataram como um objeto a ser manipulado, não como uma pessoa com direitos, sentimentos e dignidade. Mãe, Marcelo começou, mas ergui a mão para interrompê-lo. Você tem 50 anos, Marcelo. 50 anos durante os quais eu te criei, te eduquei, te apoiei em todas as suas decisões, algumas muito questionáveis. Paguei sua faculdade, ajudei com o casamento, contribuí para a educação dos seus filhos. E sua forma de me retribuir foi conspirar para me declarar incompetente e roubar tudo que construí. Vi lágrimas se formarem em seus olhos, mas não senti a menor compaixão. Lágrimas eram fáceis. Arrependimento genuíno seria muito mais difícil. E você, Patrícia? Virei-me para minha nora. Sempre soube que me considerava um estorvo. Nas reuniões familiares, nas festas, sempre ficou claro que minha presença era tolerada, não desejada. Mas pensar que chegaria ao ponto de tentar me drogar e me internar para se livrar de mim. Eu nunca. Isso não é verdade. Ela protestou, mas sua negativa soou fraca, até para seus próprios ouvidos. Doutor Carvalho. Roberto dirigiu-se ao advogado. Antes que a situação se deteriore ainda mais, gostaria de lhe oferecer uma oportunidade de cooperação com as autoridades. Que tipo de cooperação? Dr. Carvalho perguntou, sua voz traindo o desespero de um homem que via sua carreira desmoronando. Informações sobre outros casos similares que pode ter conduzido. Nomes de médicos que participam desse tipo de esquema. Famílias que podem ter usado seus serviços para fins semelhantes. A implicação era clara. Dr. Carvalho não era novato nesse tipo de operação. Provavelmente havia outras vítimas, outros idosos que não tiveram a sorte ou os recursos para se defender. Eu preciso consultar meu próprio advogado, ele murmurou. Claro, doutora Marina respondeu. Mas enquanto isso, está sendo formalmente notificado de que é alvo de investigação criminal. Recomendo que não deixe a cidade sem notificar as autoridades. A realidade da situação finalmente pareceu penetrar completamente na consciência de todos os presentes. Não havia mais como fingir que se tratava de uma questão familiar que poderia ser resolvida privadamente. Dona Cecília, Dr. Castelo dirigiu-se a mim. Gostaria que eu explicasse minha avaliação neurológica para os presentes? Por favor. Dona Cecília foi submetida a uma bateria completa de testes cognitivos no sábado passado. Ele começou, dirigindo-se aos 3 conspiradores como se estivesse fazendo uma apresentação médica. Testes de memória, raciocínio lógico, capacidade de concentração, orientação espacial e temporal, processamento de informações complexas. Ele abriu seu relatório, mostrando páginas de dados e gráficos. Em todos os parâmetros testados, ela pontuou não apenas dentro da normalidade, mas significativamente acima da média.
Sua capacidade de memória é superior à de pessoas 30 anos mais jovens. Seu raciocínio lógico está intacto. Sua orientação é perfeita. Não há qualquer evidência de declínio cognitivo. Mas ela estava confusa. Patrícia protestou desesperadamente. Esquecia coisas, se perdia em conversas. Estava interpretando. Respondi calmamente. Cada esquecimento era calculado. Cada momento de confusão era teatral. Durante meses, interpretei o papel da idosa em declínio mental para permitir que vocês revelassem suas verdadeiras intenções. A expressão no rosto de Patrícia foi de horror puro. A realização de que havia sido completamente manipulada por alguém que considerava inferior era mais devastadora que qualquer consequência legal. Por quê? Marcelo perguntou, sua voz quebrada. Por que fez isso conosco? Porque vocês fizeram comigo primeiro, respondi. A diferença é que vocês tentaram me destruir baseados em ganância. Eu me defendi baseada em necessidade. Roberto assumiu novamente o controle da situação. Agora, vamos discutir as consequências práticas de tudo isso. Ele abriu uma nova seção de sua pasta. As gravações que Dona Cecília coletou constituem evidência suficiente para múltiplas acusações criminais. Falsificação de documento médico, tentativa de estelionato, coação de idoso, conspiração para apropriação indébita. Quais são nossas opções? Dr. Carvalho perguntou, claramente tentando avaliar possibilidades de acordo ou redução de pena. Cooperação completa com a investigação, Dra. Marina respondeu. Confissão detalhada de todas as atividades relacionadas a este e outros casos similares. Restituição de qualquer valor que possa ter sido apropriado indevidamente e aceitação das consequências legais. E se recusarmos? Patrícia perguntou, sua arrogância ainda lutando contra a realidade. Então, o caso segue para julgamento completo, Roberto explicou, com todas as gravações sendo apresentadas como evidência, testemunho de especialistas médicos, análise forense dos documentos falsificados. As chances de condenação são próximas de 100%. Observei Marcelo processar essa informação. Meu filho sempre foi pragmático quando encurralado. Sabia que a cooperação era sua única chance de minimizar o dano. Mãe, ele disse finalmente, o que a senhora quer que façamos? A pergunta me pegou desprevenida. Durante todos os meses de planejamento, havia focado na exposição e punição da traição. Não havia considerado adequadamente o que queria como resolução final. Quero que vocês compreendam, respondi lentamente, que idosos não são objetos descartáveis, que idade não é sinônimo de incompetência, que família deveria significar proteção, não exploração. Nós compreendemos, Marcelo disse, mas sua voz soava mecânica, como se estivesse recitando palavras que achava que eu queria ouvir. Não, corrigi. Vocês ainda não compreendem, mas vão compreender quando enfrentarem as consequências completas de suas ações. Virei-me para a doutora Marina. Quero que todos os processos criminais sejam levados adiante, sem acordos, sem atenuantes. Quero que sirvam de exemplo para outras famílias que possam estar considerando esquemas similares. Dona Cecília, Roberto interveio suavemente. Tem certeza disso? Um acordo poderia resultar em resolução mais rápida e menos desgaste emocional. Roberto, durante meses essas pessoas planejaram me drogar, me declarar incompetente, roubar meu patrimônio e me trancar numa instituição. Desgaste emocional é o mínimo que elas merecem enfrentar. A frieza em minha própria voz me surpreendeu. Reconheci que algo fundamental havia mudado em mim durante esse processo. A Cecília, gentil e perdoadora, havia morrido definitivamente, substituída por alguém que compreendia que certas traições eram imperdoáveis. Bem, doutora Marina fechou sua pasta. Nesse caso, todos os presentes estão formalmente notificados de que são alvos de investigação criminal ativa. Recomendo que contratem representação legal adequada. Patrícia fez uma última tentativa desesperada. Cecília, somos família. Não pode fazer isso conosco. Família? Repeti a palavra como se fosse um conceito estranho. Família não tenta destruir seus próprios membros. Família não mente, não manipula, não conspira.
Vocês se desqualificaram como família no momento em que decidiram que minha idade me tornava um alvo aceitável. Levantei-me novamente, indicando que a reunião havia terminado. Roberto, por favor, acompanhe nossos ex-convidados à saída. Temos muito trabalho pela frente. Enquanto eles se preparavam para partir, Marcelo fez uma última tentativa de conexão. Mãe, eu realmente pensava que estava fazendo o melhor para a senhora. Olhei para meu filho, esse homem de 50 anos que havia conspirado para me destruir, e senti apenas uma tristeza profunda pela pessoa que ele havia escolhido se tornar. Marcelo, se você realmente acreditava nisso, então o que fizemos aqui hoje foi ainda mais necessário do que eu imaginava. Porque significa que você é capaz de racionalizar qualquer atrocidade desde que beneficie você. Após sua partida, permaneci sozinha com Roberto, Dr. Castelo e Doutora Marina, processando a magnitude do que havia acabado de acontecer. Como se sente? Dr. Castelo perguntou. Estranhamente vazia, admiti. Esperava sentir satisfação, mas é mais como alívio. Alívio de que acabou. Não acabou completamente, Doutora Marina me lembrou. O processo legal vai durar meses. Haverá audiências, depoimentos, provavelmente tentativas de acordo. Estou preparada para isso. E sua família? Seus netos? Essa pergunta tocou em algo que havia tentado evitar considerar. Meus 2 netos, filhos de Marcelo e Patrícia, eram inocentes em toda essa situação, mas inevitavelmente seriam afetados pelas consequências das ações de seus pais. Vou providenciar fundos educacionais para eles, decidi. Trusts que garantirão suas educações universitárias independentemente do que aconteça com seus pais, mas controlados por terceiros, não pela família. Roberto assentiu aprovadoramente. Uma decisão sábia. Protege as crianças sem recompensar os pais. Naquela noite, depois que todos partiram, sentei-me sozinha em minha sala, observando os lugares onde Patrícia e Marcelo haviam se sentado tantas vezes para tecer suas mentiras. O apartamento parecia diferente agora. Não apenas um lar, mas um campo de batalha onde uma guerra silenciosa havia sido travada e vencida. Peguei meu tricô, aquele chale cor de creme que havia servido como disfarce perfeito para minha investigação. Cada ponto havia sido uma oportunidade de observar, cada fileira uma chance de coletar evidências. O que começara como um símbolo de vulnerabilidade havia se tornado uma arma de precisão cirúrgica. Sorri pela primeira vez naquela tarde turbulenta. Amanhã, os jornais locais publicariam a primeira reportagem sobre o caso. Idosa de 72 anos expõe esquema familiar para usurpar seu patrimônio. A história se espalharia, servindo de aviso para outras famílias e de encorajamento para outros idosos que poderiam estar sofrendo situações similares. Mas, por enquanto, bastava saber que Cecília Almeida Torres havia provado que idade é apenas um número e que subestimar uma mulher de 72 anos pode ser o erro mais caro que alguém comete na vida. 6 meses se passaram desde aquela tarde transformadora em meu apartamento, quando a verdade finalmente veio à tona como um tsunami demolindo as mentiras cuidadosamente construídas da minha família. 6 meses durante os quais o sistema judicial brasileiro se moveu com sua velocidade característica, lenta, mas inexorável. Hoje, sentada na mesma poltrona, onde tantas vezes fingi confusão mental enquanto coletava evidências contra meus próprios familiares, posso refletir sobre as consequências de ter escolhido a verdade em vez do perdão, a justiça em vez da paz familiar. Marcelo foi condenado a 3 anos de prisão em regime semiaberto, pena que foi suspensa em troca de prestação de serviços comunitários e pagamento de multa substancial. A suspensão da pena não diminuiu o impacto devastador que a condenação criminal teve sobre sua vida. Perdeu o emprego no banco onde trabalhava há 15 anos. Instituições financeiras, descobriu, não toleram funcionários com antecedentes por crimes contra idosos. Sua reputação social desmoronou quando os detalhes do caso se tornaram públicos através da cobertura jornalística que o caso recebeu. Patrícia enfrentou consequências ainda mais severas. Além da condenação criminal, similar à de Marcelo, seu pequeno negócio de consultoria em moda,
já falido antes do esquema ser descoberto, foi completamente destruído quando clientes descobriram seu envolvimento na tentativa de estelionato contra a sogra. As dívidas que a motivaram inicialmente a conspirar contra mim não apenas permaneceram, como se multiplicaram com os custos legais do processo. Dr. Carvalho teve sua licença para exercer a advocacia suspensa por 2 anos pelo Conselho da OAB, após investigação que revelou seu envolvimento em pelo menos 4 outros casos similares de exploração de idosos. Sua cooperação com as autoridades, fornecendo informações sobre a rede de médicos e advogados que facilitavam esses esquemas, resultou em redução de sua pena, mas não na restauração de sua reputação profissional. Dr. Henrique, o médico que falsificou meu diagnóstico, enfrentou consequências profissionais devastadoras. O Conselho Regional de Medicina não apenas suspendeu sua licença, como abriu investigação sobre todos os laudos neurológicos que havia produzido nos últimos 5 anos. A investigação revelou um padrão sistemático de diagnósticos duvidosos em casos envolvendo disputas familiares por herança. Quanto a mim, descobri que vingança é uma experiência muito mais complexa e ambígua do que imaginara. A satisfação, sim. Satisfação em ter provado que idade não é sinônimo de vulnerabilidade, que aparência frágil pode esconder uma mente afiada, que idosos podem ser predadores muito mais eficazes que qualquer jovem arrogante. Há prazer em saber que meu caso se tornou precedente legal, citado em outros processos similares, como exemplo de como vítimas podem se defender quando possuem recursos e determinação. Mas há também uma solidão profunda que não esperava. Quando você destrói sua própria família, mesmo que por necessidade, mesmo que por justiça, você se torna uma ilha. Amigos da família se afastaram, desconfortáveis com a publicidade do caso. Vizinhos me olham com uma mistura de admiração e receio, como se eu fosse um animal perigoso que pode atacar se provocado. Meus netos, agora com 15 e 17 anos, mantêm contato limitado comigo. Não por ordem dos pais, que perderam a autoridade moral para dar ordens sobre qualquer assunto, mas por seu próprio desconforto com a situação. É difícil para adolescentes processarem o fato de que sua avó, boazinha, destruiu sistematicamente a vida de seus pais, mesmo que por motivos justificáveis. O fundo educacional que estabeleci para eles permanece intocado. Suspeito que seja mais uma fonte de conflito que de gratidão. Dinheiro carregado demais emocionalmente para ser aceito facilmente, mas valioso demais para ser rejeitado completamente. Às vezes, nas noites mais silenciosas, me pergunto se poderia ter resolvido tudo de forma diferente. Se uma confrontação direta desde o início, sem todo o teatro da senilidade fingida, teria resultado num desfecho menos devastador. Se o perdão, em vez da vingança, teria preservado algo que valesse a pena preservar. Mas então lembro das gravações que coletei, das mentiras que documentei, da frieza calculista com que planejaram minha destruição. Lembro de Patrícia discutindo como me manter drogada e controlada, de Marcelo calculando quanto tempo eu ainda viveria para não desperdiçar seus recursos, do Dr. Henrique concordando em falsificar um diagnóstico médico por dinheiro. Não havia possibilidade de resolução amigável. Havia apenas a escolha entre ser vítima ou ser vingadora. E escolhi ser vingadora. A transformação que sofri durante esse processo não pode ser desfeita. A Cecília gentil e perdoadora que criou Marcelo, que aceitou Patrícia na família, apesar de suas falhas evidentes, que sempre colocou a harmonia familiar acima de justiça pessoal, essa mulher morreu durante aqueles meses de investigação silenciosa. O que emergiu foi alguém mais duro, mais calculista, menos disposto a tolerar desrespeito ou manipulação. É uma pessoa mais forte, sem dúvida, mais independente, certamente, mais capaz de se proteger, definitivamente. Mas também mais solitária, mais cínica, menos capaz de confiar na bondade básica das pessoas. A riqueza que protegi tão cuidadosamente agora parece quase irrelevante. 9,4 milhões de reais são uma quantia considerável, mas dinheiro não compra família genuína ou afeto sincero.
Pode comprar segurança, pode comprar serviços, pode comprar respeito baseado em medo, mas não pode comprar amor incondicional ou lealdade verdadeira. Recentemente, comecei a explorar formas mais construtivas de usar minha experiência. Doa regularmente para organizações que defendem direitos dos idosos. Financio campanhas educativas sobre sinais de alerta de abuso familiar. Contribuo para um fundo legal que oferece assistência jurídica gratuita para idosos em situações similares à que enfrentei. Há algum sentido de propósito nisso: transformar minha experiência traumática em algo que possa beneficiar outros. Mas é um propósito frio, intelectual, desprovido da paixão emocional que caracterizava minha vida anterior. Às vezes, recebo cartas de outros idosos que leram sobre meu caso na imprensa. Histórias de traições similares, pedidos de conselho, expressões de gratidão por ter mostrado que podemos lutar. Essas cartas são simultaneamente gratificantes e desoladoras. Gratificantes porque confirmam que minha decisão de tornar o caso público teve valor social. Desoladoras porque revelam a extensão do problema que enfrentamos como sociedade. O Brasil está envelhecendo rapidamente e nossa cultura ainda não desenvolveu mecanismos adequados para lidar com essa realidade. Idosos são vistos como fardos pelos filhos, alvos pelos criminosos, irrelevantes pelo governo. O Estatuto do Idoso existe no papel, mas sua implementação é inconsistente e sua aplicação frequentemente inadequada. Meu caso se tornou um símbolo porque tive recursos para me defender. Mas quantos outros idosos enfrentam situações similares sem a capacidade de contratar advogados caros, neurologistas independentes ou investigadores particulares? Quantas outras Cecílias estão sendo medicadas, declaradas incompetentes e despojadas de seus bens por famílias gananciosas? É uma realidade perturbadora que me motiva a continuar falando publicamente sobre o assunto, mesmo quando preferiria o anonimato e a paz. Na semana passada, recebi uma ligação inesperada. Era Marcelo. "Mãe", ele disse, sua voz carregada de uma hesitação que não conseguia disfarçar. "Gostaria de conversar." "Sobre o quê?" Sobre tudo. Sobre o que fizemos. Sobre arrependimento. Sobre possibilidade de, não sei, reconstrução. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando a ironia da situação. Meu filho, que havia conspirado para me declarar incompetente, agora me pedia uma audiência como se eu fosse uma autoridade superior cujo perdão ele precisava obter. "Marcelo, por que agora? Por que depois de 6 meses? Porque finalmente entendo o que fizemos, as consequências, o impacto, a maldade real do que planejamos. E o que exatamente você entende? Que tentamos transformar nossa própria mãe numa não-pessoa. Que estávamos dispostos a destruir sua dignidade, sua autonomia, sua humanidade, apenas para ter acesso antecipado a dinheiro que nem sabíamos que existia." E sua voz quebrou ligeiramente na última frase, e reconheci alguma coisa genuinamente humana emergindo através do verniz de autocomiseração. "E agora que entende, o que quer?" "Uma chance de... não sei se perdão é a palavra certa. Talvez apenas uma chance de demonstrar que aprendi alguma coisa." Olhei pela janela da minha sala, observando o movimento normal da vida na rua. Pessoas comuns vivendo vidas normais, a maioria provavelmente incapaz de imaginar as complexidades morais que nossa família havia enfrentado. "Marcelo, o que fizeram comigo não pode ser desfeito. A confiança que foi quebrada não pode ser reparada. A pessoa que eu era antes de descobrir sua traição não pode ser ressuscitada." "Eu sei. Então, o que exatamente você está pedindo?" "Uma oportunidade de provar que não sou apenas o homem que conspirou contra a própria mãe. Uma chance de mostrar que posso ser melhor." Considerei sua proposta. Havia algo em sua voz que sugeria arrependimento genuíno, não apenas remorso pelas consequências, mas também havia 48 anos de história que complicavam qualquer possibilidade de reconciliação simples. "Uma reunião", decidi finalmente. "Uma conversa cara a cara, sem promessas, sem expectativas, apenas uma oportunidade para você dizer o que precisa dizer." "Quando?" "Semana que vem.
quinta-feira, às 3 da tarde. Aqui no apartamento. Obrigado, mãe. Depois que desliguei, fiquei me perguntando se estava cometendo um erro. Se estava sendo fraca ao abrir qualquer possibilidade de reconciliação. Se a vingadora implacável que havia emergido da traição familiar estava perdendo sua frieza essencial. Mas talvez seja isso que diferencia vingança de simples crueldade. A capacidade de reconhecer quando a lição foi aprendida, quando a punição cumpriu seu propósito educativo, quando a porta para a redenção pode ser entreaberta sem comprometer a justiça já alcançada. Ou talvez seja apenas uma mulher de 72 anos que, apesar de tudo, ainda ama o filho que tentou destruí-la. A reunião com Marcelo ainda está por acontecer. Não sei que expectativas ter, que boundaries estabelecer, que possibilidades explorar. Sei apenas que a história de nossa família ainda não terminou completamente, mesmo que jamais volte a ser o que era antes. Porque algumas feridas, mesmo curadas, deixam cicatrizes permanentes, e algumas lições, mesmo aprendidas, mudam irrevogavelmente quem somos. Eu sou Cecília Almeida Torres. Tenho 72 anos. Sou uma mulher que descobriu que família pode ser tanto santuário quanto campo de batalha, que idade pode ser tanto vulnerabilidade quanto poder oculto, que vingança pode ser tanto justiça quanto isolamento. E ainda estou aprendendo a viver com todas essas contradições.